Olá, telespectador amigo. Este é o programa Conexão Alfa, um programa do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Eu que falo convosco sou o Dr. Celso Schaeffer, sou psicanalista sistêmico, sou teólogo clínico e fundador do Instituto de Pesquisa e Tratamentos Humanísticos, uma instituição de apoio à saúde mental, fundado dia 2 de agosto de 1992. Temos um quarto de século de história sobre o destino, sobre a mente humana e sobre os mistérios da vida. No programa de hoje, eu vou seguir aqui a orientação de uma telespectadora que nos escreve perguntando. Ela pede para não falar o nome dela, tá tudo bem, eu te agradeço pela sugestão. Ela fala assim: Dr. Celso, eu ouvi no seu programa passado sobre o aborto, sobre as consequências do aborto. E a minha pergunta que eu faço por muitos anos: onde vai as almas abortadas? Como que acontece o processo da passagem dessas almas abortadas? Já perguntei para muitas pessoas e sempre me deram respostas vazias. Bem, eu quero agradecer essa nossa telespectadora e dizer que é um tema bastante complexo, profundo, mas eu particularmente amo falar sobre isso. Às vezes eu falo num tom mais forte, não é para acusar a possível mãe que tenha feito um aborto, de maneira nenhuma. Quando eu falo de uma forma assim mais forte, mais firme, a minha intenção é despertar a consciência adormecida dos pais pelo ato cometido. Não é para acusar. Entendam isso. Eu quero que desperte a consciência adormecida das pessoas que cometeram um aborto e acham que isso não tem peso nenhum em suas vidas e nem nos seus descendentes. Então é com muito amor que eu falo e eu quero que você entenda. Eu quero mesmo é criar um impacto positivo na sua vida, que você procure ajuda, que você batize essas crianças ou esta alma abortada, dá um destino para essa criança. Agora, respondendo objetivamente o e-mail da nossa telespectadora. Para onde vai a alma abortada? Bom, o que eu vou falar para vocês é fruto de pesquisas empíricas no inconsciente de mais de 50 mil pessoas tratadas. Eu não li isso num livro X ou num livro Y, estou afirmando para vocês que é verdade sobre aquilo que eu li. Eu falo, não fecho a questão, eu acredito que ainda muito precisa ser estudado, muita luz ainda precisa sobre esse tema. Mas o que eu falo com convicção da experiência de vida. Eu comecei a trabalhar nesta área mais profunda da mente com 19 anos de idade. Então eu tenho 55, se tiver 20, 35, 36 anos de idade, 36 anos de experiência, 25 anos só no IPTH. Por isso que eu falo com experiência do meu dia a dia. Então toda alma abortada, independente do período de gestação, quando é interrompida a gestação daquela criança, independente se a mãe provocou o aborto ou se foi um aborto voluntário, a mãe perdeu e não percebeu, independente a forma, mas quando esta alma deixa o ventre materno, ela é conduzida por seres de luz para um útero universal. Este útero universal lembra o útero materno. Então essas almas são conduzidas para o útero universal e elas completam a gestação no útero universal. Vamos dizer que a mãe perdeu uma gestação com 3 meses. Então,
esses 3 meses é considerado. E lá no útero universal, ela passará por mais 6 meses. E quando completar os 9 meses, correspondente ao mundo da matéria, porque no mundo mental e espiritual não existe relógio, mas quando completa os 9 meses de gestação na matéria, esta alma ela nasce no útero universal, ela nasce no universo. É como se ela literalmente tivesse nascido no ventre da sua mãe. E aí, um ser de luz leva esta alma que acabou de nascer no plano espiritual para um berçário universal. Entendam, um berçário universal. Então, quando esta criança chega no berçário universal, a providência divina permite que venha um ancestral desta criança da 7ª dimensão, quer dizer, de uma região de luz. Esse ancestral atravessa a ponte da transição e vem até a 6ª dimensão, que é o berçário universal, e fica com esta criança no berçário por 7 anos. Quando completa o ciclo, o primeiro ciclo, que é 7 anos, esta alma do ancestral que veio da 7ª dimensão precisa retornar para a 7ª dimensão. Então essa alma ancestral atravessa a ponte da transição e vai para o seu destino, e a criança fica sozinha no universo, já com 7 anos. E esta criança já está com o radar límbico ativo. Por que ela passa 7 anos no berçário? Porque mesmo um espírito sem corpo físico, ela constitui-se de um corpo espiritual ou um perispírito, e o perispírito contém os mesmos membros do corpo físico. Então, com 7 anos, essa criança já está com o radar límbico ativado e ela começa a emanar uma vibração de identificação para encontrar os seus pais. E começa uma procura solitária para encontrar a sua mãe, ou o seu pai, ou os seus irmãos, ou aqueles que cometeram os abortos. Porque o que liga uma alma abortada pode ser o amor da mãe, pode ser o ódio da mãe, o amor do pai ou o ódio do pai, ou pode ser também o ódio, entre aspas, da pessoa que cometeu o aborto. Inclusive, essas pessoas que vendem remédios abortivos são vítimas de muitas almas abortadas. Eu atendi uma pessoa alguns anos atrás que ela vendia remédio, uns comprimidos que eu não quero falar o nome, uns comprimidos abortivos, ela vendeu por 10 anos. É uma mulher. Essa mulher começou a ficar atormentada de uma forma que ela foi parar num hospital psiquiátrico, num sanatório. E aí, quando eu a conheci, ela veio, quando ela ganhou alta do sanatório, ela veio para o consultório e ela estava imantada com 12 almas abortadas, com espíritos literalmente vingativos, porque ela foi a responsável pelo assassinato dessas almas, através, indiretamente, claro, dos remédios abortivos que essas pessoas vendiam. Vejam como isso é amplo e pode desencadear agravamentos impensáveis. Voltando aqui na questão da alma, então, que procura os seus pais ou aqueles dos seus vínculos. Então, quando esta alma encontra os seus pais, ele quer exclusivamente ser reconhecido e inserido no seu agrupamento familiar. Mas, infelizmente, a nossa cultura não considera uma criança abortada, nem os natimortos,
nem batizam, não dão um nome, não fazem nem um ritual fúnebre, porque não consideram pessoa, não consideram que é uma vida. Mas independente se consideram ou não, de fato a vida existe e o espírito está ali. E pela insensibilidade dos pais, os pais não percebem que o filho hiperativo, aquele filho que ninguém consegue segurar, aquela criança que é indisciplinada, que se revolta contra os pais, que se revolta contra os professores e professoras, na verdade ela está representando a revolta das almas abortadas da família. Nós conhecemos centenas, milhares de casos de crianças que eram extremamente violentas com seus pais, eram extremamente indisciplinadas na escola, e quando vem para a terapia, nós vamos para o inconsciente dessas crianças e elas narram emocionados ou emocionadas que junto deles estão os irmãos abortados. E os pais não olham para isso, preferem abafar a criança, preferem levar ao neurologista. Claro que tem que levar, toda a ciência está aí à disposição, mas tem alguns casos que precisa ser olhado de uma forma holográfica. Tem que olhar a criança num todo, porque se você abafa o questionamento, a criança hiperativa com déficit de atenção, com TDAH, na verdade, elas estão chamando a atenção da família para algum caso grave que precisa ser olhado. Mas, infelizmente, é muito melhor abafar o questionamento da criança com Ritalina ou com algum outro tipo de remédio, o sossega-leão, e a criança, até então tão esperta, extrovertida, fica lá num canto, fica lá quieta, como se tivesse amortecida, dopada. E o turbilhão de problemas psíquicos continuam na família. Só vão mudando de nome, e as nomenclaturas que esses problemas recebem mudam, e mudam também os medicamentos, ficando cada vez pior. Cada vez pior. Eu faço um convite para os pais que olhem para seus filhos com amor. Eu peço aos pais que olhem com bons olhos para as crianças hiperativas, para as crianças com transtorno de ansiedade, de TDAH. Elas estão representando alguém na família. Alguém tem que ser olhado. Nós vemos isso diariamente nas constelações. Toda sexta e todo sábado nós temos constelação no IPTH. E nós vemos ali pessoas que levaram a vida inteira de sofrimento e simplesmente porque estão identificados com o sofrimento de alguém na família e nunca ninguém olhou. E tem um ditado que eu falo todas as constelações: quando os pais não olham para aquilo que precisa ser olhado, os filhos olham. Se os filhos não conseguem resolver, não tem problema, os netos resolvem ou tentam resolver. E assim a sociedade vai criando um grande emaranhado de incompreensão, e o país, o nosso Brasil, é o que mais consome a droga da Ritalina. É uma vergonha o que fazem com as crianças. Deixam de olhar para o problema para abafar os questionamentos. É uma pena. E eu fico por aqui. Se precisar de ajuda, conte com a gente. E eu volto na próxima oportunidade.